Skate na escola. Para muita gente, essa ideia já soa como confusão na certa, né? Mas, e se a gente te contasse que essa adrenalina em cima de 4 rodinhas pode ser uma das ferramentas de ensino mais incríveis para a educação física? Pois é, uma pesquisa aqui do Brasil, super inovadora, não só provou que isso é totalmente possível, como ainda criou um guia completo para levar essa aventura direto para a quadra da escola. Bora entender como isso funciona? Essa aí é a pergunta que vale ouro para qualquer professor de educação física, não é mesmo? Como é que a gente pega toda essa cultura vibrante do skate e leva para dentro da escola, sem transformar a quadra num pronto-socorro? A resposta, e vocês vão ver, está no método que junta criatividade, muito planejamento e, o mais importante de tudo, colaboração. Então, tudo isso começa com uma nova regra no jogo da educação, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que é quem dita o que precisa ser ensinado nas escolas do Brasil, colocou as práticas corporais de aventura, ou PCAs, como conteúdo obrigatório. Na prática, isso quer dizer que esportes como skate, escalada, parkour, tudo isso deixou de ser algo legal se der para fazer e virou um desafio real para os professores. No papel, a ideia é fantástica, mas na vida real a gente sabe que a história é outra. Pensa só, como é que se ensina uma manobra sem nunca ter subido num skate? Como garantir que todo mundo vai ficar seguro com pouco equipamento? E onde achar um espaço lisinho, seguro, numa escola que muitas vezes só tem aquela quadra que serve para tudo? Pois é, são essas barreiras que acabam transformando uma ideia inovadora numa bela dor de cabeça. E foi exatamente no meio desse monte de desafios que o pesquisador Jonison Wayne da Silva Costa enxergou uma oportunidade. Em vez de só apontar os problemas, ele decidiu, botar a mão na massa e construir uma solução de verdade, testada ali, no dia a dia de uma escola pública. E o que ele criou não foi só um texto acadêmico, não. Foi praticamente um manual de instruções. Uma unidade didática inteirinha sobre skate, pensada do começo ao fim para funcionar com as limitações e, claro, com as possibilidades de uma escola. Uma resposta direta para cada um daqueles desafios que a gente acabou de falar. E para provar que a ideia dava certo, a pesquisa foi para campo. A gente está falando de uma pesquisa-intervenção. O que isso quer dizer? Que o pesquisador não ficou só olhando, ele agiu, ele participou. O palco foi uma escola lá em Fortaleza, no Ceará, e os protagonistas foram 35 alunos do 8º ano que mergulharam de cabeça numa série de aulas de skate totalmente planejadas. Tá, mas como é que foram essas aulas, na prática? Esquece aquela cena do professor simplesmente jogando um skate na mão da galera. A abordagem foi muito mais inteligente e criativa. E aqui está a grande sacada do método. A primeira aula, olha que legal, não foi sobre subir no skate. Foi uma caça ao tesouro para aprender o nome das peças. Depois, em vez de uma aula de história chata, os alunos criaram histórias em quadrinhos sobre como o esporte surgiu. O aprendizado do corpo foi aos pouquinhos. Primeiro deitado, depois sentado, e o mais importante de tudo, o equilíbrio em pé era treinado em dupla, com um colega dando apoio. A segurança virou sinônimo de trabalho em equipe. E o resultado disso foi sentido na pele pelos alunos. Essa frase simples, dita por um deles, resume perfeitamente o espírito da coisa. Não era cada um por si. Era um grupo aprendendo junto, se ajudando. E aqui fica uma coisa muito clara. O skate foi a ferramenta, não o objetivo final. A meta era muito maior. Era usar a cultura do skate para ensinar a história, para estimular a criatividade, a arte e principalmente para construir um ambiente de cooperação, de confiança entre todo mundo. Certo. Mas toda essa criatividade, todo esse trabalho trouxe resultados de verdade? A resposta não só mostra que o método funciona, como aponta para um futuro muito mais empolgante para a educação física nas escolas. E se por acaso existia alguma dúvida sobre o interesse dos alunos, esse número aqui acaba com ela de vez. Praticamente todo mundo, 94% dos estudantes, quer ter práticas de aventura nas aulas. Ou seja, não é só uma ideia de pedagogo, é um desejo real da galera por aulas mais desafiadoras, mais dinâmicas. E os benefícios, olha, foram muito além de só se divertir. O estudo viu ganhos reais no desenvolvimento dos alunos. Eles superaram medos, ganharam mais autoconfiança cada vez que acertavam um movimento novo, aprenderam a confiar nos colegas e, com tudo isso, se engajaram muito mais nas aulas. A educação física virou um espaço de crescimento pessoal. Ok, mas e a segurança? A grande preocupação de todo mundo, certo? O projeto levou isso muito a sério. A resposta não foi evitar o risco, mas saber lidar com ele de forma inteligente. Capacete para todo mundo, uma progressão de dificuldade bem lenta e segura, o apoio dos colegas funcionando como uma rede de segurança humana e, claro, instruções bem claras. A lição é que a aventura pode e deve ser feita com responsabilidade.
E olha, talvez o maior presente que essa pesquisa deixou não sejam os dados, mas sim a ferramenta prática que ela criou. O estudo não só disse, olha, é possível, como entregou um mapa detalhado para que qualquer professor possa seguir o mesmo caminho. Esse mapa é o que a gente chama de produto educacional. Pensa nele como se fosse um kit completo, uma unidade didática com tudo detalhadinho, pronta para ser usada e adaptada para a realidade de qualquer escola que queira levar o skate para suas aulas. E o quão completo é esse guia? Ele tem 16, isso mesmo, 16 planos de aula super detalhados que cobrem 8 encontros. Não são só ideias soltas, é um passo a passo mesmo, com objetivos, atividades, como avaliar, tudo pronto para sair do papel e ir direto para a quadra. No fim das contas, a grande virada que essa pesquisa traz é uma mudança na pergunta que a gente faz. Ela nos tira daquele "será que dá para fazer?" e nos coloca direto no "ok", como a gente começa. Ela transforma o que era um obstáculo num ponto de partida. E é essa reflexão que fica. Este projeto mostrou um caminho testado, seguro e que engaja demais a turma. A porta para a aventura na sala de aula está aberta. A pergunta agora é: qual vai ser o próximo passo para transformar a educação física na sua escola